Fala galera, bom dia. Mais uma live hoje aqui na Mesquita Motors. Lembrando aí que a loja hoje está aberta até às 12 horas, tem bastante novidade aí no nosso showroom. Hoje na live, né, eu vou ler algumas notícias aqui também, fazer os meus reacts, né, comentar algumas notícias. Porém eu estou pensando aqui, e vou fazer isso, eu vou falar um pouco sobre câmbio automático, né? Uma coisa hoje muito popular aí, acompanhei essa evolução no mercado aqui na loja, vivi muito isso, essa popularização do câmbio automático. E por que eu resolvi falar sobre câmbio automático? Porque tá tendo essa polêmica aí da volta dos câmbios automatizados, de dupla embreagem, caixa seca, em alguns carros, né? E o mais em evidência hoje é a nova Creta, que na sua versão 1.6, né, a motorização que é utilizada na mais completa, veio com um câmbio DSG, que é um câmbio de dupla embreagem, caixa seca, que já gerou muita polêmica, muita dor de cabeça aqui no Brasil, em alguns modelos. Não é um câmbio bem quisto no mercado, não é um câmbio que deixa saudades, né? E por conta disso está muito em alta, eu vou nessa live aí falar um pouco da história do câmbio automático, como ele surgiu, é uma história bem curiosa, tem um ponto aí bem curioso, bem interessante, que poucas pessoas sabem. Contar um pouco de como foi essa minha experiência aí de acompanhar a evolução e a popularização do advento do câmbio automático. Eu vivi muito isso foi sempre muito conversado aqui na loja. Peguei bem essa época. Vou falar também um pouco das marcas de câmbio automático. Vou falar dos modelos de câmbio automático também que nós temos aí. Um pouco das vantagens, desvantagens de cada um. Desses problemas que ocorreram no meio do caminho. Do atual cenário, dos problemas atuais dos câmbios, né, das últimas polêmicas também. Essa é uma coisa que já se popularizou, não é mais tão uma novidade assim, já superou as barreiras aí dos preconceitos, que sempre tem, né, nessas grandes mudanças aí, conversando aí com pessoas mais antigas no ramo, toda mudança sempre gera desconforto, gera polêmica, tudo isso que nós estamos vivendo aí com a eletrificação dos carros, seja híbrido, seja 100% elétrico. Eu acompanhei muito de perto a mudança para o câmbio automático e falo aí com pessoas mais antigas, eles viveram isso até com a mudança de carro de 2 portas para 4 portas, o advento de marcas ditas importadas, até porque no Brasil todas são importadas, né, quando nós rompemos a barreira ali das 4 grandes fabricantes. Por aí vai, né? Toda mudança gera desconforto, gera debate. Então, dito isso, né, eu fiz uma colinha aqui porque eu tenho as informações na minha cabeça. Elas são um pouco desorganizadas, né? Então, para tentar manter uma linha de raciocínio, eu tentei fazer uma cola aqui para eu não me perder nos pensamentos, né? O que acontece? Falando um pouco assim da história, de como surgiu o câmbio automático. Um fato bem curioso aqui, né? Quem teve a ideia, a concepção do câmbio automático, isso lá já em 1920, tá? Foram 2 engenheiros mecânicos brasileiros, tá? Eles se mudaram para os Estados Unidos e esses 2 engenheiros tiveram essa concepção, essa ideia do câmbio automático. Então, tu vê, foram 2 brasileiros em 1920, 2 engenheiros mecânicos, que tinham uma oficina nos Estados Unidos
e tiveram essa ideia, né? E inventaram esse câmbio automático. O câmbio automático padrão é basicamente a mesma ideia que nós temos hoje. Ele é um conjunto hidráulico com conversor de torque. Esse é o câmbio mais padrão, a ideia se mantém até hoje. Com aqueles conjuntos planetários além de engrenagem, né, que cada uma é uma marcha, e com a pressão que é dada no óleo, o sistema hidráulico, o torque ali, ele vai mudando de marcha, ele sobe, desce a marcha. E a General Motors comprou essa patente em 1932, né? E aí vem a segunda curiosidade que eu acompanhei muito. A marca, né, que a General Motors criou para vender esse câmbio automático era a chamada Hydramatic. E isso leva ao quê? Isso leva ao fato de que quando tu fala com as pessoas mais velhas aqui no Brasil, né, e talvez no mundo inteiro, elas não chamam o carro automático de carro com câmbio automático. Elas falavam assim, o carro hidramático. Ah, o carro hidramático, o Monza hidramático, o Opala hidramático. Voltando aqui, deu uma travada aqui. A internet essa semana tá complicada, né? Então, por que as pessoas chamavam o câmbio de automático de hidramático lá, né, nos anos 60, 70, isso até os anos 90, metade dos anos 2000, as pessoas ainda falavam câmbio hidramático. Justamente por isso, porque a GM trouxe para o Brasil, vendendo na marca Hydramatic, o sistema de câmbio automático. Então, em termos históricos, essas são as duas primeiras curiosidades. Uma que foi inventada por brasileiros, que tinham uma oficina mecânica lá nos Estados Unidos nos anos 20, venderam uma patente para a GM, que registrou a marca Hydramatic, que vendia os câmbios como Hydramatic, e por isso que eram chamados de hidramático aqui no Brasil, né? E eles, né, dentro do sistema de conversão de torque, que é um dos meios de transmissão automática, que é a transmissão automática convencional, funciona basicamente da mesma maneira até hoje. Claro, né, que hoje nós temos aí câmbios automáticos com no mínimo 6 velocidades, né? Mas temos carros aí que se estendem até 10 velocidades. Porém, se pegar aí os primeiros carros automáticos, eles eram 2 marchas para frente mais ré, depois 3 marchas para frente e ré, que aí 3 marchas para frente e ré ficou bem popular aqui no Brasil com Monza, Opala, o Landau. Posteriormente, ali nos anos 90, se popularizou muito o câmbio automático com 4 velocidades, principalmente aí com o advento, né, no mercado dos carros japoneses, na abertura do nosso mercado pelo presidente Fernando Collor de Mello, ali no início dos anos 90. Então nós tivemos os Hondas, os Mitsubishis, e aí os carros alemães também vindo para cá, com os carros com 4 velocidades para frente mais ré. E ali na metade dos anos 2000 para frente, ali 2007 mais ou menos, começaram a vir os carros com 5 velocidades. Falando assim, começaram a vir por quê? Dos carros mais populares, né? Civic, um Vectra e por aí vai, porque, claro, os importados estão sempre à frente, os carros de luxo estão sempre à frente. Mas no mercado geral, né? Ali chegando no comecinho dos anos nos anos 2010, mais ou menos, que se popularizou o câmbio automático com 5 velocidades e também aí muito forte, principalmente por parte dos japoneses, os câmbios CVTs. Já que a gente vai entrar nessa linha, já estou falando aí mais um tipo de câmbio, eu quero vou falar então dos tipos de câmbios com sistema automático, né, de transmissão. Nós temos a transmissão automática convencional, que é essa que surgiu primeiro lá nos anos 20,
que ela funciona com um conversor de torque em engrenagens planetárias, e é um sistema hidráulico. Esse é o sistema dito como mais confiável, mais confiável entre aspas, vou entrar depois aí no mérito de algumas polêmicas, né? Mas o sistema de transmissão automática convencional com conversor de torque é o mais comum, é o mais robusto, ele é banhado a óleo, é esse que teve essa evolução aí de 2, 3, 4 para 5 marchas ali na primeira metade dos anos 2000 e hoje aí 6, 7 aí até 10 velocidades. Depois nós temos o câmbio CVT, que é a transmissão continuamente variável. Ela não tem marcha. Como que ela funciona? Ela tem duas polias em formato de cone, uma na frente e outra atrás, uma correia ligando elas, e elas vão trabalhando, se aproximando, se afastando, conforme o torque e a velocidade do carro, e ela vai continuamente alternando a transmissão. Hoje é muito popular a simulação de marchas através de um sistema eletrônico, um sistema de computador, a simulação de marcha em câmbio CVT. Então nós temos, por exemplo, aí os Hondas, né? Civic, City, Fit, eles simulam as marchas, aí 7 velocidades, pode simular quantas quiser, porque é uma simulação, dentro desse sistema continuamente variável. São câmbios também com um histórico muito bom de confiabilidade, carros que entregam mais economia de combustível, eles entregam suavidade, né, nessa troca de marchas, porém quando você exige um pouco mais deles, numa aceleração mais agressiva, eles são câmbios mais barulhentos, porque eles esticam o giro, né? Então eles são câmbios assim que para um desempenho mais esportivo eles não são muito adequados. Mas para o uso no dia a dia são câmbios bons, o mercado gosta, o consumidor gosta, pois entrega economia, entrega conforto, você não sente as trocas, né? E são relativamente confiáveis, têm uma boa durabilidade, são câmbios que não dão dor de cabeça no aspecto geral aí, tá? O mercado aceita muito bem e é justificável essa aceitação do mercado, porque são câmbios bons. E aí temos também os câmbios DSG, né, que são os câmbios automatizados de dupla embreagem. Não, primeiro eu vou falar da transmissão automatizada, que ela vem antes do DSG. A transmissão automatizada nada mais é do que um sistema convencional aí de câmbio manual, possui a embreagem, possui um câmbio manual, entre aspas, porém quem faz o acionamento da embreagem é um robozinho, é um sistema automático ali. Então elimina-se o pedal da embreagem, coloca-se um robozinho lá atuando na embreagem. E aí ele atua na embreagem, o câmbio faz a troca de marcha. Ficou muito popular aqui no Brasil, né, os câmbios automatizados da Chevrolet com o EasyTronic, né, que tinha na Meriva, na Fiat o Dualogic, que veio no Punto, veio no Bravo, veio no Cinquecento, e também na Volkswagen, que veio lá no Gol, no Voyage, lá de primeira geração, eu esqueci o nome do câmbio automatizado deles. Mas funcionavam basicamente todos da mesma maneira. São péssimos câmbios, eles dão bastante solavanco, bastante tranco, eles não são confortáveis, você leva um bom tempo para se adaptar a eles quando você consegue se adaptar. Em termos de manutenção, não tem muito mistério, eles são basicamente um câmbio manual com esse sistema automatizado de acionamento da embreagem. Por ter embreagem, assim como o câmbio manual, eles desgastam a embreagem, então você tem essa manutenção da embreagem. Mas são câmbios também de manutenção
relativamente em conta. Deu problema na parte de mecatrônica ali, não era nenhum absurdo para fazer o reparo. E geralmente esses câmbios automatizados, eles dão um problema na mecatrônica quando a embreagem ela vai se desgastando, ela vai apresentando sinais de desgaste, como o carro começa a dar uma patinada na hora da troca da marcha, ele tripida ao arrancar, mas você vai se adaptando com isso, você não dá a manutenção na embreagem. Quando você negligencia a manutenção da embreagem, com o tempo vai comprometer a mecatrônica do carro também. A mecatrônica é esse sistema que automatiza a troca de marcha, né? E aí você compromete a embreagem, compromete a mecatrônica porque negligenciou a troca da embreagem do câmbio automatizado. Então aí você tem que dar reparo nos dois sistemas. Se você troca ali a embreagem, assim que você percebe, não vai ter problema na mecatrônica, aí é uma troca de embreagem normal, aí na casa de 1.000 e alguma coisa, sendo que de um carro manual é 800, 700 reais, então nada fora do comum. Beleza. A evolução dessa transmissão automatizada é o DSG. O DSG nada mais é que uma transmissão automatizada com embreagem, porém ela tem duas embreagens. Por que duas embreagens? Para tornar essa troca de marchas muito mais rápida, muito mais esportiva. Ela surgiu para os carros esportivos. Tá? Então, Ferrari, Porsche, Lamborghini, esses carros foram os primeiros a utilizarem esses câmbios DSGs. Então, ele possui duas embreagens. Então, o carro vai ter sempre duas marchas engatadas, uma par e uma ímpar. Você está rodando na primeira marcha, a segunda já está engatada. Então, vai passar para a segunda, pum, já está engatada. A troca é muito rápida. Engatou a segunda, o câmbio já engatou a terceira. Passou para a terceira, pum, já foi para a terceira marcha. E assim sucessivamente. Então são duas embreagens para você estar dando manutenção. Para carro esportivo em geral, que é subutilizado em aspectos gerais, carros que é tido a concepção para rodar sempre quente, com o sistema quente, há dentro desses carros esportivos um procedimento de aquecimento desses carros. Você aquece a embreagem antes de uma volta rápida, você aquece o motor do carro, você faz um aquecimento do carro, como a gente, no mesmo sentido de a gente se aquecer antes de praticar um esporte. Porém, eles trouxeram esse conceito para carros de estrada normal, né? Os carros mais populares aí que nós tivemos acesso com o DSG foram o Golf, ali em 2014 para 15, com o câmbio DSG 7, com 7 velocidades, e a Ford com o Power Shift, né? E aí essas duas histórias são bem conhecidas aqui no nosso mercado, mas também no mercado internacional de forma geral. Por quê? Porque foram sistemas DSG com dupla embreagem a seco, né? Então a gente vai entrar aqui na parte das polêmicas. Porém, nem só os câmbios DSG geraram polêmicas aí ao longo da história no mercado. Tá? Câmbios automáticos, já tivemos também péssimos câmbios automáticos no mercado. Eu vou citar aqui um câmbio automático convencional com conversor de torque que deu muita dor de cabeça, que foram aqueles câmbios, se eu não me engano, da Aisin, os AL4, que vieram nos Citroëns e nos Peugeots, ali para 2006, 2005 para frente, até 2012, acho. Eles não eram um Aisin, se eu não me engano. Acho que eles eram System Porsche. Não sei nem se System Porsche era uma marca ou se era um modelo. Tá? Mas eram os famosos AL4. Esses câmbios deram muita dor de cabeça
Depois de um tempo aí com 30, 40 mil quilômetros eles davam tranco, trancavam, até achar uma solução de reparo nesses câmbios. Nós sofremos muito aqui no mercado de seminovo, deram bastante dor de cabeça. Mas no geral eram câmbios que não incomodam os câmbios, né, de transmissão automática convencional. Mas eu quero dizer o quê? Que não foram só os DSGs que incomodaram, né? Ao longo da história e no desenvolvimento desta tecnologia em geral de câmbios automáticos, muitos deram problema. E isso faz parte do desenvolvimento aí da tecnologia. E aí, ali no advento dos DSGs caixa seca, né, nós tivemos dois grandes problemas aqui no nosso mercado. Que foi o Power Shift, popular aí da Ford, veio no Focus, veio na EcoSport, veio no New Fiesta. Os câmbios eram excepcionais, muito bons, né? Faziam com que o conjunto mecânico fosse econômico, tivesse um desempenho esportivo, um desempenho muito bom, câmbios bem confortáveis, silenciosos, trocas extremamente precisas de marcha. Porém, ao longo do tempo, ali com seus 20, 25, 30 mil quilômetros, começaram os problemas. Desgaste prematuro de embreagem. As pessoas não estavam atentas aos sintomas, negligenciavam a manutenção da embreagem. Como eu falei ali anteriormente, afetava posteriormente a mecatrônica do carro. E aí vinha aquela conta salgada, aí batendo os 20 mil reais. 10 mil reais da troca do kit de embreagem, que eram duas, mais 10 mil reais aí da mecatrônica. E o mesmo se aconteceu aí com os DSGs da Volkswagen de caixa seca, que equipavam os Golfs com a motorização 1.4, e aí é diferente do Golf com motorização, do Volkswagen com motorização 2.0. Por quê? Esse câmbio é o famoso DQ200, tá? DSG 7 marchas caixa seca. Esse DQ200 equipou Audi A3, Audi A1, Golf 1.4, né? Então, carros com relativamente bom volume de venda e incomodou bastante, tá? Mesma coisa. Desgaste prematuro de embreagem, negligencia-se a manutenção das embreagens, acaba afetando a mecatrônica também, mesma conta, mais ou menos aí uns 10 mil reais para a troca do kit de embreagem, mais 10 mil reais aí para a troca do sistema mecatrônica. A Ford, por um tempo, deu garantia disso aí, mas não apresentava solução, acabou tirando os carros todos de linha, e a Volkswagen fez um movimento diferente. No que as plataformas aceitavam, os carros que as plataformas aceitavam, ela tirou o câmbio DSG 7 marchas automatizado e colocou um câmbio automático da Aisin, conversor de torque convencional de 6 velocidades. É esse câmbio aí maravilhoso. Esse câmbio, depois de 2017, começou a equipar os Audis A3 Sedan. Aí tem uma pegadinha, porque os Audis A3 hatch continuaram vindo com câmbio automatizado do DQ200. Porém, o Sedan começou a vir com o Aisin 6 velocidades conversor de torque. O Golf começou a vir também com esse novo câmbio aí. O Jetta também. Então, as plataformas que aceitavam começaram a vir com esse Aisin aí de 6 velocidades, né? Então, isso é um pouco aí da história desses câmbios no nosso mercado. E aí vale falar um pouco aqui também, né, das marcas que nós temos aí, as mais famosas, né, marcas de câmbio automático, e também os modelos que rodam com essas
esses modelos de transmissão. As duas mais famosas que nós temos aqui no nosso mercado, que nós mais temos contatos, é a ZF, uma marca alemã. Ela equipa carros como as BMW Série 3, Série 5, X5, X1, X3, que é aquele ZF, né, de 8 velocidades, um câmbio extremamente confiável, um câmbio automático convencional, conversor de torque, um câmbio excepcional. Também equipa aí o Audi A4, Audi A6, Q7, Jaguar F-Pace, XE, equipa também os Land Rovers, né? Discovery, Evoque, o ZF de 8 marchas aí, excepcional, muito bom, câmbio extremamente confiável. Para dar pau nisso aí, só se fizer uma besteira, né, fora da casinha. Aí uma marca que é japonesa, que equipa carros mais populares, mais comuns no nosso mercado, é a Aisin, né? Uma marca japonesa. Ela equipa carros como o Toyota Corolla, o Ken, a RAV4, os Lexus. Equipa os carros da Stellantis numa linha geral, como o Argo, o Toro, Renegade, Compass e por aí vai. Aí aqui vale abrir um parênteses bem interessante, né? É muito recente aí toda essa polêmica dos problemas de câmbio, que não são de câmbio, dessa linha aí dos Fiats e Jeeps Flex, equipados com esse aizinho de 6 velocidades, né? Que esse problema, ele na verdade ele é no trocador de calor. Pode ser considerado um erro de projeto, mas também pode não ser, porque dado a manutenção correta, ele não vai apresentar problema. O que acontece? Onde que está o grande problema aí dessa história do trocador de calor com os câmbios automáticos Fiat e Jeep Flex? O câmbio aizinho de 6 velocidades que está nesse carro, ele é conversor de torque convencional, então ele tem óleo. Óleo, quando trabalha, aquece, então este óleo, ele obrigatoriamente tem que ser resfriado, assim como o motor do carro. E aí, para ser feito o resfriamento desta caixa de transmissão, é utilizado ali um trocador de calor. Alguns câmbios possuem um radiador próprio. Porém, neste projeto foi definido que utilizaria-se um trocador de calor. Ele ia utilizar o próprio sistema de arrefecimento do motor do carro, ia ter acoplado lá no câmbio um trocador de calor, ia vir a água do sistema de arrefecimento do motor, passar no trocador de calor acoplado na caixa, ia ser feito justamente a troca de calor. Passa-se por ali, resfria-se a caixa, volta para o sistema de arrefecimento do carro e fecha-se este ciclo, utilizando, né, um sistema só. Utilizando-se ali no sistema de arrefecimento do carro o líquido correto, com a especificação correta que está escrita ali no manual que a fábrica recomenda, não teríamos problema nenhum. Porém, o que é muito comum das pessoas é completarem ali o líquido de arrefecimento com água de posto, água da torneira de casa, líquido, sabe-se lá da onde, às vezes que só tem um corantezinho ali, um rosinho, um laranjinho, um amarelo. E aí esses líquidos fora da especificação correta, sendo uma água normal cheia de ferro, uma água contaminada, ou um líquido fora da especificação, ele estava corroendo este trocador de calor acoplado à caixa, corroendo, abrindo um buraquinho entre o trocador de calor lá da caixa e o reservatório de óleo da caixa. E quando ele abre esse buraquinho, ele
passa óleo da caixa para o sistema de arrefecimento do carro e água do sistema de arrefecimento para o reservatório de óleo da caixa. Óleo e água não se misturam, então os líquidos passam entre si, né? E acabava contaminando os dois sistemas. Óleo na caixa, água no óleo da caixa e óleo no sistema de arrefecimento, com certeza vai dar problema. Ia tudo para o espaço. Com o tempo aquele óleo se degradava, o sistema ia, né, se contaminando até que a caixa trancava. E aí começou essa polêmica. Então assim, é um erro de projeto? Eu diria assim que é 20% de culpa assim, para ser um erro do projeto, porque não haveria essa necessidade. Até porque assim, ó, o Compass e o Renegade Diesel, ou até a Toro, o sistema de câmbio automático deles possuem um radiador próprio que não está ligado ao sistema de arrefecimento do carro, então eles não apresentam esse problema. Porém, é muita negligência também de quem dá manutenção, mas também é uma questão cultural de tacar qualquer coisa ali no radiador, né? Então, por isso de dar problema nesses câmbios da FCA, mesmo sendo um câmbio bem confiável da Aisin. Espero que eu tenha conseguido, né, ser muito claro aí. Beleza? Então esse é um pouco, né, da história aí do câmbio automático, as suas versões, os seus problemas aí apresentados ao longo do tempo. Como eu disse assim, eu convivi muito com esta popularização. Eu lembro que ali no começo dos anos 2000 nós começamos a ter aqui na loja, aqui no nosso showroom, os primeiros câmbios automáticos. Começou ali mais popular com aquele Corollinha mais quadradinho, né? 2001, 2002, aí 2003 veio o Corolla, que popularizou o Corolla, que foi o Corolla conhecido como Brad Pitt, né? Porque quem fazia a propaganda do Corolla era o Brad Pitt. E aí começou a se popularizar mesmo o câmbio automático. Depois o Vectra em 2005, o Civic. Até que de uns 10 anos para cá ele tomou conta do câmbio automático. Hoje o carro com câmbio manual virou nicho, né? O mercado se inverteu. Poucas pessoas procuram carro com câmbio manual, geralmente carros para empresas, e olhe lá. Então vale a reflexão também, né, de que tudo isso que nós estamos vivendo aí com a eletrificação dos carros híbridos, dos carros elétricos, este preconceito de início, né, essas dúvidas. Pô, e como é que vai ser a manutenção disso lá na frente? Quem é que vai dar manutenção? Esses carros vão ser descartáveis, isso e aquilo. Tudo isso aí foi vivido com carro automático, a mesma história. E hoje nós estamos aí, né? O carro automático ele é a maioria. Muitas versões de carros não possuem opção manual. E tudo me leva a crer que este vai ser o caminho aí que nós vamos tomar com a eletrificação do carro. Eu não digo carro 100% elétrico, mas um híbrido leve. A hibridização vai acontecer, ela está vindo. E também os carros elétricos aí. Tudo isso vai acontecer de forma gradual, a manutenção, o pós-venda, o mercado, onde tem uma oportunidade, sempre tem alguém para estar querendo ganhar dinheiro com isso. O Brasil ele é muito forte em manutenção, em aftermarket, em peça de reposição. O Brasil se dá muito bem nisso. A própria China, né? Hoje você precisa de uma peça de reposição, entra no AliExpress ali, a questão de acabamento, tem muita coisa. Então o mercado ele se ajeita, tá? O mercado onde tem uma oportunidade de ganhar dinheiro, o mercado vai tomar conta, o mercado vai se adaptar, pode ter certeza disso. Beleza? Isso foi um pouco aí sobre câmbio automático, história. Quero ver se eu trago um amigo meu aí que tem uma oficina muito famosa aqui em Tubarão, ele é referência aí a nível estadual em termos de câmbio automático. Quero ver se eu trago ele aí para trocar uma ideia.
para falar sobre mais detalhes, sobre a parte mais técnica, né? Que eu não entendo pouco, a gente entende mais da parte superficial do que é relevante para nós aqui no dia a dia, qual modelo de câmbio é bom, qual não é, né? As pegadinhas aí do mercado, tem muita pegadinha. Nós estamos vendo aí agora esses câmbios automatizados voltando e ficar de olhos bem abertos, porque isso pode se tornar um problema ali na frente. Beleza? Então tá, vamos falar um pouco aqui das algumas notícias da semana aí. Falar pouco, porque já falei bastante aí sobre câmbio automático. Vamos ver o que eu vou abrir aqui. Notícias automotivas. Vamos ver o que nós temos para estar comentando. Ó, falando em popularização, pegando um gancho ali de como eu finalizei a minha questão dos câmbios automáticos, né? Popularização de tecnologia, né? A Fiat ela vai dar um passo bem importante no nosso mercado, que vai ser assim uma forte popularização dos veículos híbridos. Isso com o Fastback e com o Pulse vindo com versões híbridas, dois carros aí de volume, né? Então assim, ó, Fiat revela Fastback e Pulse com os primeiros híbridos flex nacionais. Eles terão um sistema de 12 volts, que é um híbrido leve, mas já é um híbrido. A Fiat acaba de confirmar seus dois primeiros híbridos flex no sistema nacional, no mercado nacional, sendo eles o Fastback e o Pulse, e agora na versão híbrida. E engraçado que aqui tem uma outra notícia que é assim, ó, vou linkar uma na outra, né? Próximo da hibridização, Fiat Fastback tem aumento de preço e versão com motor 1.0 turbo já custa absurdo 160 mil. Então, o que acontece aqui, né? Qual é a estratégia de marketing, né, a estratégia de mercado que a Fiat vai tomar neste momento para que venda-se bem os carros híbridos frente aos carros Flex Turbo normal? Eles vão aumentar o preço do carro Flex Turbo, vão dar uma boa aumentada nele para que o preço do híbrido, quando lançar, faça sentido. Então a pessoa vai olhar assim, pô, o somente Turbo Flex está 160 e o híbrido está 169. Eu compro o híbrido. Então não é que o híbrido veio barato. É que numa estratégia de mercado, de aquecimento de mercado, a Fiat já está subindo o preço do Flex para que a hora que vier o híbrido ele faça sentido e todo o seu consumidor veja uma vantagem no híbrido e migre para ele. Ah, então essa é a estratégia de mercado bem comum, na verdade. O executivo completo. Com DNA inovador e sólida liderança no mercado nacional nos últimos 4 anos, é natural também liderarmos uma nova era de transformações. Por isso, escolhemos iniciar em um importante segmento, os nossos SUVs mais desejados, o Pulse e o Fastback, que serão responsáveis por impulsionar esta revolução. O Fiat Fastback Hybrid e o Pulse Hybrid chegarão com motor GSE 1.0 turbo e com sistema híbrido leve de 12 volts, com 4 cavalos e bateria de lítio. 4 cavalos é a potência desse sistema híbrido leve, né? No lugar do alternador, o motor elétrico gerador ajuda nas acelerações, aplicando torque e também na recuperação de energia, ajudando a baixar o consumo. Então esses sistemas híbridos leves de 12 volts, eles tiram um alternador comum que todo carro tem e colocam um mega alternador, é basicamente isso. E este mega alternador, no lugar de ajudar só a partida do carro ali, ele vai ajudar também naqueles primeiros momentos da aceleração. Por quê? Porque nesses primeiros momentos da aceleração são onde os carros de combustão térmica são menos eficientes. É onde eles gastam mais energia, né, gastam mais energia com menos eficiência. Então o sistema elétrico ele atua neste momento, auxiliando neste momento. E aí lá no final do dia o carro fica mais econômico.
Beleza? Vamos aqui para mais uma notícia já para a gente estar encerrando da live aí deste sábado que já passa aí já dos 40 minutos. Novo Kia Sportage 2025, isso me chama muita atenção porque, Sportage mudou por agora, já vai mudar de novo. Novo Kia Sportage 2025 ganha teaser com visual totalmente diferente e será apresentado oficialmente no mês de novembro. Pois então, né? Aqui ela mudou não faz muito tempo, a Sportage, para com um design ainda bem moderno, né, para o mercado. E já se fala em uma nova versão. O SUV médio sul-coreano é um dos players mais fortes da Kia e tem presença forte no Brasil desde os anos 90, quando ainda chegou com o SUV diesel e com o tempo perdeu a interessante mecânica, sendo apenas gasolina. Hoje é um híbrido leve. Mas o novo Kia Sportage 2025 trará uma frente com novos faróis Full LED, mas o que marcará o conjunto será as luzes diurnas igualmente LED, que contam com um conjunto óptico e descem até a base do para-choque. E aí tem um teaser aqui, né, mostrando muito pouco desse novo grafismo. Então acho que não é bem um novo Kia, né, é mais um facelift mesmo, que deve estar chegando aí para o nosso mercado. Uma curiosidade é que esta Kia que está rodando aí, essa Kia Sportage, ela utiliza este mesmo conjunto mecânico 1.6 com câmbio automatizado que foi lançado agora na Creta. Só não foi comentado tanto, não gerou tanto polêmica, porque a Sportage ela é um carro basicamente irrelevante hoje no nosso mercado, tem volume algum, né? Então não gerou tanta polêmica, mas é o mesmo motor e o mesmo câmbio. Beleza? Vou encerrar por aqui, loja aberta aí até as 12 horas, bastante novidade no showroom. Acesse o nosso canal no YouTube, todas as lives estão salvas lá, tem bastante conteúdo, bastante material aí, comentando bastante coisa sobre carros, dando a minha opinião sobre todos eles. Acompanhe o nosso Instagram, sempre com bastante conteúdo todo dia. Acesse o nosso site mesquitamotors.com.br. Lá tem o contato dos nossos consultores, o Eduardo, o Ricardo, o Rodrigo. Pode estar chamando eles ali. Caso queira vender um carro, também tem o meu contato lá, pode estar me mandando. Estamos analisando alguns carros para compra. Manda ali, vamos ver se nos interessa. Beleza? Até a próxima live.